Estou aqui com o Capan. E... Ele é do blog Super Review Time, superreviewtime.blogspot.com, não é isso, Capan? Isso aí. E ele também assistiu Rogue One. E a gente tá aqui agora para discutir o filme com spoilers, com todos os detalhes, porque a gente já fez uma review sem spoilers, você pode assistir aí no canal, e agora a gente vai falar com todos os detalhes. Capan, qual foi a sua opinião sobre Rogue One? Bom, ruim, gostou, não gostou? Eu fiz uma resenha sem spoiler também do SRT. E basicamente o sentido geral que eu peguei foi que é um bom filme. Ele tenta ser um filme do universo expandido, assim como temos os jogos, temos RPG que tentam expandir a história e tentam andar com as próprias pernas, em alguns casos, mas ele faltou alguma coisa, né? Ele faltou personagem. Exatamente. Você vê os personagens indo de um canto pro outro, fazendo as missões, e você vê até a história, por exemplo, da Jean Erso, que é a irmã perdida da Zoe Chanel. Você vê a história dela, mas você não consegue se envolver com ela. É difícil. E o filme ele tenta se passar mais por um filme de guerra, e consegue, assim, em termos de narrativa, em termos de design de som e câmera e etc. Mas o que é principal para um filme de guerra, ele não consegue passar, que é os personagens. Eu só vejo aqueles personagens que vão virar brinquedos se matando, mas eu não consigo me envolver com ele. O que é uma pena, porque a coreografia é bem feita, a cinematografia é bem feita, mas não tem peso emocional, só é divertido e grandioso. É grandioso, mas não tem peso emocional. Exatamente, é o que eu acho. Mas por quê? Porque o filme não tem personagens. Você não tem nenhum personagem ali. Ninguém é desenvolvido, ninguém tem motivações. Entendeu? O filme começa na fazendinha lá da Jean Erso com o pai dela, já vai direto pro oficial do Império chegando, entendeu? Você não vê como era a vida dela, você não vê como era a relação dela com os pais, você não vê a personalidade dela, ela é o que? Ela vai atrás, ela é muito valente, entendeu? A gente tem muito pouco disso. Então a gente não consegue conectar com os personagens. A mesma coisa com o... Qual é o nome da porra do Diego Luna? Lá, Cassian pelo Cassian, entendeu? E a gente nem lembra os nomes, entendeu? Exatamente. A gente lembra da Jean Erso porque eles falam o nome dela direto. Dá pra fazer... nesse filme dá pra fazer o mesmo teste que o Mr. Plinkett faz no episódio 1. Que é assim, ó. Descreva, por exemplo, a Jean Erso sem dizer nada sobre a aparência dela, nem sobre a função dela, digamos assim, a profissão dela. Descreva a personagem. Tá, deixa eu ver. Ela não dá. Tá vendo só? Ela é irmã perdida da Zoe. Eu não sabia desse teste. Interessante. Agora por exemplo, descreva do mesmo jeito o Han Solo. O Han Solo, ele é um cara arrogante, cheio de si, mas ao mesmo tempo tem um coração de ouro. Ele quer proteger os amigos dele, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele também quer ver o que é mais vantajoso para ele, quase como um pirata espacial, estilo do Jack Sparrow, só que menos exagerado. Mas ele tá mais pro lado bom do que o Jack Sparrow. O Jack Sparrow tá muito neutro. Exatamente. Agora descreva Cassian Andor. Ele é um rebelde. Não, essa é a profissão dele. Não. Tem alguma coisa, mas é aquela uma coisa só que ele é determinado. O que ele precisar
fazer pra cumprir a missão dele, ele vai fazer. Mas é só isso também. Exatamente. Ele cumpre Não te dá ordens. muita coisa. Ele é basicamente um soldado nazista, né? Eu só estava cumprindo ordens. É o personagem incrível, né? Que a gente tem que... É o personagem que tá no centro emocional do filme. É por isso que não tem como, entendeu? Por isso que a gente não cria essa conexão. Outra coisa, são muitos personagens, eu acho que dá pra ter fechado a história ali com 3, 4, né? Não precisava ter toda aquela galera, perder muito tempo ali com o personagem que você acaba não desenvolvendo. É complicado, o filme totalmente perdido, eu acho, assim, narrativamente. Também não tem muita trama também, eu acho. Não tem muito trama, e isso poderia ter sido usado como ponto positivo pra eles, porque como eles não têm muita trama pra desenvolver, eles poderiam desenvolver os personagens. Exatamente. Eles têm conceitos fantásticos. Tipo, o monge cego é de longe o melhor personagem dali. Exatamente, eu também achei. Ele tem uma história interessante, ele é um personagem interessante, ele age de forma interessante, ele consegue ser engraçado, mesmo sendo um monge, um soldado, ele consegue ser engraçado. Meio forçado, mas olha a gente dá, ele é engraçado comparado com o que tem por ali. Ele tem uma história interessante, mas a gente não vê, tipo, tem um carisma, nada do relacionamento dele com outro cara. Por que o outro cara desistiu de ser monge? São coisas interessantes. Por que não diz pra gente? Exatamente. E a gente não vê, a gente vê pouca interação entre eles, é um momento ou outro. É só aquele, boa sorte, eu não preciso de sorte, eu tenho você, é isso. Entendeu? O que já é muito mais do que acontece com os outros personagens. Mas é só isso. E no final, quando ele... quando o Segin morre, e aí o outro começa a acreditar na força de novo, e aí ele começa a matar os caras lá, e você fica... É uma coisa que você espera, porque é um clichê de filme de guerra, eu acho. Eu não vi muito filme de guerra, mas eu imagino que seja previsível do ponto de vista narrativo. Mas não tem motivo pra isso, ele só foi porque o livro mandou. Exatamente, não tem motivação, né? Você não tem aquela build-up até aquele momento. É o payoff sem a build-up. E que é a mesma coisa que acontece com a relação da Jyn Erso com o Cassian, entendeu? Você não tem um momento ali. O momento que tem é que ele ia matar o pai dela e ele vê o pai dela protegendo os engenheiros, e isso muda totalmente o personagem dele, entendeu? Muda totalmente a motivação dele. Só isso. Pois é. Aí aquela relação confusa, é meio romance, não é romance. Sabe? Totalmente eu não perdido. Entendi, eu tenho certeza que aquilo deixou o Tumblr 100% feliz, mas era implicado um romance entre eles durante o filme, ou a gente tem que supor porque eles eram os dois protagonistas? Exatamente. Não, mas é uma incerteza de tom, entendeu? Porque é que nem aquele... eu tava assistindo os especiais do Nostalgia Critic de comerciais, os mais novos, recentemente, e é que nem aquele comercial dos irmãos, entendeu? Do café. É aquilo! Você pega, se você isola a cena e mostra pra alguém, a pessoa vai falar, não, eles são um casal. Aquelas cenas deles se olhando, aquele negócio deles chegando perto, entendeu? Só que dentro do filme não tem nenhum contexto que diga que aquilo é romance. Aí cria essa confusão. Na verdade, se dissesse que eles são os irmãos, eu até acreditaria que eles são um casal também, porque, enfim, exatamente, Star Wars, mas, enfim... É verdade. Enfim. Mas, eu não sei, é aquilo que eu te falei. Eles tentaram muito deixar a cinematografia boa, tentar deixar com cara de guerra. E, raios, eles conseguiram. Parece realmente uma guerra real, que é interessante, porque eu até mencionei isso na minha resenha aqui. Battlefront 2, é um jogo de guerra em Star Wars, onde você assume o comando o jogo todo praticamente de um clone, dos soldados, dos droids, dos rebeldes, dos soldados. Poucos momentos você pega os heróis, e no modo campanha eles te dão um insight melhor sobre a mente do soldado, o que ele espera da guerra. Tem um momento que eu acho muito fantástico, que é quando o chefe da legião, ele diz que a Eila Secura disse que eles eram
os melhores homens os homens mais bravos que ela já lutou. E aí ele menciona que, graças a Deus, que os capacetes cobriram nossos olhos. Aí isso dá uma profundidade maior. Se você conhece o contexto, dá uma profundidade maior dentro dos clones. Mas aqui a gente não tem isso. Aqui eles têm o cenário de guerra, tem a narrativa de guerra, tem a linguagem de guerra, até os tiros de blaster, eu senti mais seco. Realmente uma história do universo expandido. A gente vai para mundos que não são conhecidos, muito visto nos filmes. A gente vê histórias adjacentes à história original. É o universo expandido, mas não se sente Star Wars. Só por causa dos personagens. Porque não tem personagens, né? É aquela coisa, você vai fazer um filme de guerra, você tem que ter aquele companheirismo. Você tem que ter aquela sensação de é um batalhão e aquela coisa, entendeu? Ninguém fica pra trás, um cai, todos caem, entendeu? Tem que ter aquela cena do o cara fica ferido, aí o outro vai lá, volta pra levar ele, entendeu? Mesmo sendo perigoso. Aquele senso de irmandade, né? O senso de irmandade. Então, o que é bizarro? Eles quiseram fazer como um filme de guerra, só que ele não tem o âmago emocional de um filme de guerra. Então acaba ficando totalmente perdido. Você não tem nada ali. E outra coisa, era pra ser uma história pequena, entre aspas, contida, direto, a gente tem que roubar os planos da Estrela da Morte. Não tem como você se distrair disso. Só que eles conseguem se distrair. E eles conseguem pegar uma história que é pra ser pequena e com aquela mania de Hollywood de inchar tudo, conseguem criar nessa coisa, não, tem que ter uma batalha épica no final, tanto no espaço quanto na Terra ao mesmo tempo, enquanto eles estão tentando infiltrar, tem que ser aquela loucura, quando é desnecessário, entendeu? É desnecessário. Principalmente sendo um filme de universo expandido, eles tinham a liberdade pra ir pequeno, entendeu? Pra pensar pequeno, mais pessoal. Só que não foram e acaba ficando essa loucura. Eu não sei até onde isso é culpa das refilmagens, né? Que a Disney mandou fazer muitas refilmagens lá pro meio do ano. Muitas. Exatamente porque ela estava preocupada com o tom do filme. Eles diziam que não parecia um filme de Star Wars. Porque agora parece muito, né? E agora continua não parecendo, exatamente. Às vezes eu acho que agora parece menos, talvez, do que parecesse antes, entendeu? Porque aquela coisa, ele tenta ser, mas ao mesmo tempo não tenta ser e cria essa confusão. O tom não é claro. O tom não é claro. A gente tem como saber o que exatamente eles reescreveram, o que eles refilmaram. O sócio, quando sai alguma coisa nos extras do... Pouquíssimo, assim. Por exemplo, se você for ver o teaser original, o personagem do Forrest Whitaker, o Saw Guerreira, né? Ele era totalmente diferente. Ele não tinha cabelo, ele não tinha barba, ele era assim careca. Ele falava de um jeito diferente. Tem muitas cenas que tem nos trailers que não tem no filme, assim, pequenas tomadas, pequenas cenas. O que diziam era isso, era questão de tom. Então eles mudaram assim pra botar um pouco mais de humor, que eu achei que não tem nada de humor ali que conectasse, entendeu? Você tem uma piada, duas piadas, aliás. Eu lembro de duas piadas do filme. Uma, quando a piada do Cine Hollywood, quando eles cobrem o cego. E a outra que é mais uma piada interna, porque... Não, aquilo ali eu fiquei rindo feito porque me lembrou do Falcão. Aquela eu fiz a piada antes que eles fizeram. Aquela piada e outra que é mais interna. Que eu não tinha entendido. Eu só entendi depois que o Álvaro me mandou um mix explicando o que era os dois soldados dizendo que o tipo de arma tinha ficado obsoleto, que era a arma que fazia eles errarem os tiros, porque parece que ela não era muito boa. Legal, aí essa piada ninguém pegou. Isso é legal, é verdade. Talvez, tipo, 3 fãs de 300 quilos de Star Wars que vivem no sótão da mãe entenderam, mas... esses momentos, eu achei legal, assim, como eles respeitaram muito o filme original, o primeiro filme, e pra eles darem, assim, essas pequenas coisas. Por exemplo, quando aparece Darth Vader, a lente dos óculos, né, a lente do Darth Vader, ela é meio avermelhada, como é no primeiro filme, ela não é totalmente preta.
ela, dependendo da luz, ela Sim. fica meio avermelhada, é até meio bizarro. E eles fizeram o mesmo efeito. Eles fizeram a armadura também meio tosca, assim, né? É um vermelho meio escuro demais, né? E assim, eu achei muito bacana essa atenção aos detalhes. E assim, o final, eu gostei do final. O terceiro ato é legal, assim, é empolgante, apesar de não ter o emocional. Mas como um filme de ação é empolgante. Mas aquele final que quando você vê que ele vai terminar exatamente quando começa a Nova Esperança, eu achei muito massa. Ali eu achei muito legal. É fanservice, é aquela coisa de estamos mostrando o que você já conhece, né? Eles mostraram de outro ângulo, né? De Porque, outro tipo, ângulo. tu vê lá os caras enfrentando Darth Vader, e é uma coisa que a gente não viu no filme, que eram os caras enfrentando diretamente Darth Vader, isso ficou muito legal. E não só isso, os caras estavam com o pendrive lá dos planos da Estrela da Morte, que é uma pendrive, dane-se. E aí você fica tipo, cara, eu sei que eles vão entregar o coisa pra alguém, mas quando eles não fazem isso, entrega logo. É mais ou menos tipo o efeito Cinderela. Tu sabe que ela vai ser salva, tu sabe que o sapatinho vai entrar, mas tu fica agoniado porque tu não sabe quando vai acontecer. Vai acontecendo mais coisas que vão impedindo isso de acontecer. Isso ficou muito legal. E assim, é barato, entendeu? Masturbação pra fã. Só que eu gostei porque me surpreendeu. Eu não esperava que fosse terminar assim. Aí quando eu vi as peças se encaixando, e você vai reconhecendo o cenário a navezinha da Princesa Leia, você vai reconhecendo o uniforme dos guardas. Aí eu fiquei assim, caralho, vai terminar exatamente ali. E o jeito que termina com a Princesa Leia falando, né? Eles trouxeram esperança, aí fecha ali, eu achei muito bacana. É coisa de fã, é barato, entendeu? Mas eu achei que foi legal porque foi a única coisa no filme que me surpreendeu. Que eu realmente me pegou de surpresa. E na verdade, esse tipo de narrativa é o tipo de coisa que aconteceria em, sei lá, nos quadrinhos. Eu consigo ver claramente um quadrinho terminando desse jeito. Verdade, aquele quadrinho que eles lançam antes do filme, assim, né? Que conta a história antes do filme. É sempre assim. Eu já li muitos quadrinhos de Star Wars. É mais ou menos isso que eles fariam agora. Caraca, é verdade. Tô dizendo. Agora, se eles pegassem um cara que escreve quadrinhos de Star Wars pra escrever o roteiro do filme, eu acho que seria um negócio bem melhor, mas... não, com certeza. Ao menos assim, argumentalmente. Porque vai passar, sei lá, 3, 4 reescritas pra ficar roteiro de filme, mas argumentalmente pegasse um cara que escreve livro, escreve quadrinhos de Star Wars, botasse, ia ficar bem melhor. Inclusive, é uma coisa que me ocorreu agora. A batalha final pode ter sido muito épica, mas como tu falou, poderia ter sido um pouco mais simples. Sim, muita defesa por causa dos planos e blá blá blá, mas poderia ter sido um pouco menor para poder se ocupar mais desenvolvendo os personagens antes. E pior que dava. Pra desenvolver. Eu achei ridículo quando eles estão na Aliança Rebelde, tem toda aquela cena, nós não vamos liberar o ataque. Aí chega do nada aquele batalhão, não, nós nos voluntariamos pra ir. E tipo, são uns ninguém. Os caras aparecem do nada, eles não têm uma fala. E como é que você vai se motivar? Como é que você vai ficar animado com aquilo, entendeu? Aquilo devia ser um personagem que fosse estabelecido antes, que talvez tivesse um pouco, sei lá, uma rivalidade com o Cassian, entendeu? Aí na hora ele realmente, não, eu acredito em vocês, eu vou ajudar. A gente vai ajudar nessa missão suicida mesmo. Não tem nada de personagem, não tem nada. É uma parada assim bizarra quando você para pra pensar. E não custaria muito, porque tipo, quando eles chegam na base rebelde, eles poderiam passar um tempo lá com os guerreiros e tal. O Cassian lá apresentar os caras pra Jean, ao menos isso, né? Apresentar tipo, esse cara aqui sei lá, o homem das armas, esse aqui é o nosso frente de esquadrão, blá blá blá. Esse tipo de coisa, essa apresentação de 7 anões ia ficar mais interessante do que ficou agora. E daria um papel pro filme, né? Porque como ele é um spin-off, ele poderia se aprofundar, mostrar o dia a dia, mostrar como funciona a Aliança Rebelde por dentro, entendeu? É tantas chances que o filme tem
que ele desperdiça, que eu fico assim até meio tonto quando eu começo pra pensar. O filme é uma bagunça total e eu acho bizarro eles terem cometido esses erros, principalmente o erro de não ter caracterização de personagem, de não ter motivação de personagem, principalmente quando a grande crítica das prequels era exatamente isso, que os personagens não tinham caracterização, não tinham motivação. Era tudo, né, um bando de boneco de papelão. Aí eles já fizeram o The Force Awakens. Exatamente, eles fizeram The Force Awakens baseado nessas críticas. Você vê que eles investiram, não, vamos fazer personagens legais, vamos pegar atores carismáticos, vamos criar um magnetismo que Star Wars não tinha mais. Aí logo depois eles fazem isso cometendo os mesmos erros das prequels. As atuações do filme, assim, eu achei péssimas. Os atores estão muito mal dirigidos, mas muito, muito, muito. Até o Forest Whitaker, que é um cara experiente, assim, é péssimo. É nível George Lucas, entendeu? É nível Hayden Christensen. É bizarro, eu fiquei assim, caralho, como eles deixaram acontecer isso? Como? Eu não consigo entender. O dinheiro fala mais alto, cara. Só pode, tipo... Mas é justamente que o dinheiro fala mais alto que eles deviam cuidar, entendeu? E eles sabiam, eles fizeram o The Force Awakens, que apesar da... Assim, eu acho que o The Force Awakens, ele peca um pouco na trama, ele podia ter uma trama mais bem desenvolvida, mas ele tem uns personagens, ele tem um coração. Ele tem a motivação, ele tem uns momentos emocionantes, O coração tá no canto certo, o cérebro não tá, entendeu? The Force Awakens. Ou seja, eles já tinham feito certo uma vez, por que eles não conseguiram reproduzir? Eu não sei se foram os roteiristas, se foi o diretor, né? Porque se você assiste o Godzilla, que é do mesmo diretor, é um filme que tem também as mesmas falhas, os personagens não são carismáticos, os personagens não Godzilla interessam. De 2014. De 2014. É aquela coisa meio morta, muito, né? É aquela coisa meio morta. O que é engraçado é que as cenas de ação do Godzilla são legais. Assim, o estilo visual dele eu acho fantástico. Tanto o Godzilla quanto esse filme, ele consegue fazer aquele meio realismo mágico, assim. Ele faz uma imagem muito bonita, muito com um ambiente, assim, muito mágico, de certa forma, mas ao mesmo tempo extremamente realista, entendeu? Você consegue se ver naqueles cenários. Né? E que era muito necessário, porque esse filme queria mostrar, como eu falei, meu texto a guerra menos glamurosa que os Jedi enfrentam. A guerra crua, uma guerra mais fria, mais suja. E funciona muito bem. Exatamente. Visualmente foi a escolha perfeita. Agora eu acho que para atuações, pro tom da trama, eu acho que não deu certo. Eu acho que não deu certo. Agora, eu acho também que muitos desses problemas vêm de justamente ele tentar ser um filme diferente de Star Wars. Por exemplo, você vai ver os quadrinhos, os livros, você sabe que é Star Wars, mas tem aquela coisa mais pessoal, mais diferente. Eu acho que foi mais ou menos isso que eles tentaram fazer aqui, mas que não deu certo. Eu acho que foi medo, né? Eu acho que foi medo. É aquela coisa, pode estar legal, mas não é Star Wars, entendeu? Como é que a gente vai lançar um negócio que não é Star Wars? O medo de ficar muito parecido com os filmes canon, eu não sei. E tentar deixar confuso, eu não faço a mínima ideia. É dos dois lados, né? É o medo de ficar muito parecido e ao mesmo tempo o medo de ficar muito diferente. Então ele não sabe pra onde ir. Eu gostaria que... eu gostaria que fosse uma história pequena. Eu acho que podia até ser um filme, assim, bem diferente, entendeu? Tipo, ao invés de ser um filme de guerra, podia ser um filme tipo daqueles filmes de grande assalto, assim, entendeu? Tipo, sim. Tipo um 11 Homens e um Segredo. Eles tendo que infiltrar no Império, entendeu? Aí podia ter mais de trama, ser esperto, entendeu? Tipo uma Missão Impossível, entendeu? O filme tinha que ser mais esperto. O filme não é esperto. O filme não é criativo na trama, entendeu? Nos pequenos momentos. Né? Que fosse um filme mais de espionagem. Faria mais sentido até. De espionagem. Tipo, a gente não vê, pelo menos eu não lembro de nenhum momento deles debatendo como entrar
na base do Beach Park. Eu vou chamar aquilo de Beach Park até o fim da minha vida. Eles não debatem como entrar na base do Beach Park. Por exemplo, eu lembro, a Lenda do Tesouro Perdido, eu lembro eles falando, tem esse tipo de defesa, tem essas câmeras, a declaração de independência tá dentro de um vidro de 6mm, não tem como você quebrar aquilo. E não tem aqui. Não tem esse momento, né? Esse momento que dá aquela expectativa que você pensa assim, caralho, então como é que eles vão conseguir entrar? Aí mostra eles conseguindo. Aí isso dá aquele, nossa, eles realmente conseguiram. E seria perfeito pro elenco que eles montaram. Que é aquela coisa, tem que ser um elenco muito diverso, tem que ter o chinês, tem que ter o árabe, tem que ter o não sei o quê. É perfeito pra um cenário tem tipo... Tem que ter o Dano, tem que ter o Healer, tem que ter o Tanker. Era perfeito pra um cenário tipo Missão Impossível, assim, né? Tipo 11 Homens e um Segredo. A gente precisa do chinês porque ele é acrobata, que nem é no 11 Homens e um Segredo, né? E ele também é tipo o mágico da equipe. a Então gente ele tem precisa tipo um sensor. A gente precisa do piloto porque, sei lá, porque ele é o hacker da parada, ou porque ele consegue... Ele tem cara de hacker. Entendeu? Devia ser um negócio assim... Podia ser esperto, podia ser um filme divertido, entendeu? Na review da Red Letter Media, eles falam exatamente isso. E eles dizem assim, podia ter uma cena, pô, tipo, uma festa, um jantar na Estrela da Morte com aqueles oficiais do Império, e tipo, o personagem do Diego Luna indo disfarçado e tendo que agir como um cara do Império. Aí eles até deram a ideia, tipo, ele podia ter uma máscara, um holograma, tipo Missão Impossível. Aí no meio da festa começava a dar problema a máscara. Aí ele tinha que, tipo, esconder e ficava aquela tensão, né? Sabe, podia ser um negócio assim. Eu acho meio errado, não, vamos um filme de guerra, né? Aquele negócio pesado, assim. Podia ter sido um negócio mais divertido. Dava pra encaixar um filme de guerra de boas. Tipo, depois que eles chegassem lá pra pegar o HD de 200 mega com os planos da Estrela da Morte, alguém lá descobrisse eles, e aí o plano, eles tentando fugir, seria a cena de guerra. É verdade. Perfeito. Seria o terceiro ato. Por que assim. que a gente, aí viria a Aliança Rebelde pra dar o suporte, né? Pois é por isso que... Por que a gente tá aqui, cara? A gente tá escrevendo. Mas entendeu? É tipo... E são essas coisas que me deixam muito insatisfeito com o filme. Extremamente insatisfeito, extremamente triste. Porque foi uma oportunidade muito perdida. E assim... até de detalhar coisas mais táticas da Estrela da Morte, tipo, eu lembro que no Knights of the Old Republic, eles detalham coisas tipo religião dos lugares, os planetas e as raças, eles detalham muito esse tipo de coisa que é meio desnecessário, mas é muito interessante, então poderia ter... ajuda a construir o lore do universo, né? Pois é! E aí, tipo, a gente vê os detalhes da Estrela da Morte, como é que a gente vai chegar aqui, da base lá, como é que a gente vai chegar. Isso ia ser muito, muito legal pro fã, e não tanto pro não fã, que não ia se importar com esses detalhes, mas ia estar lá pra ele ver, pra ele ter uma noção de ir. E você imagina como seria legal se o filme realmente mostrasse mais da Estrela da Morte? Porque, tipo, eles teriam que roubar os planos de dentro da Estrela da Morte. Não teria o Beach Park. Então eles, através do plano deles, a gente saberia melhor como funciona a Estrela da Morte, quais são os diferentes compartimentos, departamentos que tem lá dentro, como é que aquela estrutura gigantesca funciona, entendeu? Eles podiam usar o filme para enriquecer isso. E ia ser legal de assistir e descobrir os pequenos detalhes, entendeu? Aliás, por que raios ela tava de cabeça pra baixo o filme todo, hein? Eu não entendi ainda. Acho que é escolha visual mesmo, só pra... nós somos diferentões, assim, porque ela é como se fosse uma lua, então ela consegue girar. Pois é, por que assim, não faz o menor sentido? Eu acho que é só escolha visual mesmo. Para mais reviews e artigos, acesse loligon.moe.